aqui sabe que essa é uma eleição de contraste, de perfis completamente diferentes. No primeiro turno, quem votou em Paulo Dantas não o conhecia. Agora, realmente é inaceitável. Eu não estou falando porque eu estou concorrendo contra ele, não. Estou falando porque eu amo esse estado de Alagoas. Que alguém sabendo que do outro lado tem um ladrão e que roubou o dinheiro do povo e que isso não é apenas o adversário que está dizendo, mas é a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, que tem grande credibilidade, é o STJ com 10 ministros, o STF, e nesse momento alguém preferir colocar seus interesses pessoais, ou então fechar os olhos e achar que é tudo a mesma coisa, vai fazer com que esse Estado continue sendo a mesma coisa. O Estado que mais tem pessoas passando fome em todo o país. O Estado precisa respirar esperança. Então, o Rodrigo Cunha, que está falando aqui, nunca se envolveu com nada de errado, não tem um caso de corrupção. Pelo contrário, sempre lutei por justiça. Então, minha vida inteira foi por justiça, sim, quando precisei colocar os assassinos dos meus pais na prisão. Foi por justiça quando estive no PROCON, lutando pelo direito do consumidor e do cidadão. É por justiça social quando a gente investe em mais de 160 associações e ONGs diretamente, sem intermediários, diretamente, para potencializar aqueles que ajudam outros alagoanos. É a justiça de não permitir com que esse Estado caia em mãos erradas. Estou aqui dando todo o meu suor, toda a minha história, para impedir com que esse Estado caia em mãos erradas. Então, quem não sabia quem era Paulo Dantas, hoje já sabe. Se ele voltou agora para ser o governador afastado do tampão que votou, ele está porque durante esses 15 dias, de acordo com a lei eleitoral, ninguém poderia ser preso, e criaram uma interpretação. Ah, se não pode ser preso, também não pode ser afastado, porque isso aí cria reflexos. Não é porque ele não comprou 25 apartamentos com dinheiro do povo, ou comprou uma mansão de 8 milhões. Não é por isso. Então ele não tem como explicar, ele deve explicação à população. Agora tenta criar uma falsa narrativa. É, inclusive, uma situação em que a gente tem que acordar para não permitir com que Alagoas volte a ser a terra da política, da bala e da corrupção, que é o que ele simboliza. Então a gente está agora numa situação de que Alagoas tem que estar unida, muito mais do que pelo Rodrigo Cunha, é por amor próprio, é pelo bem do seu filho, é pelo bem das próximas gerações, para que a gente não volte a ver o nome do nosso Estado jogado na lama e Alagoas sendo envergonhada para o Brasil inteiro, como foi em 4 meses com Paulo Dantas como governador, tampão, que foi afastado, que voltou. E um outro comparativo é o seguinte: a Assembleia Legislativa, que todo mundo sabe, um modus operandi, a Assembleia Legislativa, a banda podre dela, escolheu um para ser o seu representante, que foi justamente o Paulo Dantas, para ser o governador tampão. E isso é péssimo. Imagina, a função de um deputado é fiscalizar o executivo. Você acha que eles vão fiscalizar um deles? Não vão. Está tudo ali em parceria. Por isso que essa eleição exige tropas federais para a gente tentar buscar a lisura e que aqui a gente esteja completamente compromissado com o Estado de Alagoas e não apenas pensando no dia seguinte, pensando sim no futuro da história de Alagoas. Então, o que é que vocês vão contar aos seus filhos, né, que Alagoas elegeu um candidato corrupto, todo mundo sabendo o que aconteceu, tivemos um livramento. Então, estou aqui me colocando à disposição, estou preparado, tenho humildade também para buscar os maiores especialistas em cada área. Não vendi a alma para ser governador de Alagoas, mas a vida me colocou nessa condição, mais uma vez, de impedir com que um mal maior seja feito às famílias e a esse Estado.